crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto muito importante, tanto para nós, humano, como para você, aluno, e como um todo. Eu vim falar sobre os índios e suas culturas. Por exemplo, o índio pode tirar a carteira de identidade? Sim, ele pode tirar sim. Ele pode tirar tanto o nosso registro nacional, né, que vale por todo o território, ou ele pode tirar até mesmo na tribo dele, só que lá, isso daí só vai valer lá na tribo dele. E o índio pode votar? Sim, o índio pode votar, desde que ele tenha, né, um documento necessário para votar, que é o nosso RG. E se o índio andar de moto, andar de carro, andar de barco a motor, ver celular, ver televisão, ele continua sendo índio? Sim, ele continua sendo índio. Por quê? Porque veio lá de trás já uma tradição, né? De pesca, de agricultura, de caça. Então ele não vai deixar de ser índio porque ele tá vendo uma televisão, vendo um celular, né? Ele só vai, né, se cumprimentar mais ainda. Quantos povos tem no Brasil de índio, você sabe? Não é difícil, hein? Mas tem mais ou menos 250 povos indígenas no Brasil. E entre esses povos é falado mais de 274 línguas. Mas como assim? Tem mais língua do que povo. É porque tem povo que fala duas línguas, duas, três, mais de uma língua na sua tribo, né? Entre essas línguas estão o Guarani, o Tupi, o Apurinã, o Guajajara e mais outras. Mas fique aí que você vai aprender muito mais sobre os índios, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora vamos entender um pouquinho mais sobre os índios desde a ocupação dos portugueses em 1500. Vamos lá? Inicialmente, os portugueses dividiram os índios em dois grupos: os tupis, que residiam no litoral, e os tapuias, que residiam no interior do país. Vamos observar o mapa a seguir. Aqui podemos ver que os índios ocupavam a maior parte do território brasileiro, e é importante entender que, apesar dos portugueses terem batizado de índio as pessoas que encontraram quando chegaram ao Brasil, a palavra índio é muito genérica, pois os índios não eram um só povo, mas sim várias etnias, como está representado no mapa. Cada cor representa uma tribo, com sua própria cultura e linguagem. Antes da chegada dos europeus, estima-se que haviam cerca de 1.300 línguas e mais de 5 milhões de índios. Hoje restam apenas 274 línguas indígenas e a população está em torno de 800 mil. Para entender essa queda drástica da população indígena, devemos lembrar que quando os europeus chegaram ao Brasil, houveram muitos fatores que desencadearam a diminuição significativa dos povos indígenas. Vamos falar das três principais. Primeiro, arma de fogo. Quando os portugueses chegaram, os índios usavam arcos, flechas, lanças para se defender. Com o uso das armas de fogo, foi fácil os portugueses dominarem os índios e escravizar os que sobreviviam às batalhas. Segundo, aculturação. Outra forma de dominação, quando os portugueses impunham suas crenças sobre os índios, acabando com sua cultura e costumes. E terceiro, as doenças. Trazidas do continente europeu, os índios não tinham proteção contra esses males, que matou milhares através dos séculos. Eles viveram em condições precárias por muitos anos, até a criação da FUNAI, em 1967, que trouxe força e melhorias à população indígena em relação à saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. No mapa, podemos observar que há comunidades indígenas em todos os estados. Apesar da queda drástica da ocupação territorial em comparação ao mapa que vimos anteriormente, podemos perceber que a maior parte dos territórios indígenas está na região norte do país, onde, na floresta amazônica, ainda existem tribos que vivem isoladas do mundo moderno. Cerca de 12% do território do país é ocupado por terras indígenas e 42% dos índios vivem fora das áreas indígenas. Muitos ainda precisam lutar pela sobrevivência e manutenção dos seus costumes e tradições. Crianças, então, dando sequência à nossa aula de hoje, eu vou ler para vocês um texto sobre os hábitos indígenas. Vamos conhecer? Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena?
Vamos ver quais são. Um dos costumes mais importantes é o de tomar banho todos os dias. Em outras culturas, como nos países da Europa, é comum as pessoas passarem dias sem tomar banhos. Nossa, crianças, não dá para imaginar, né? Ficar dias sem tomar banho. Que bom que os índios nos deixaram esse ensinamento, né? Assim somos um povo bem cheirosinho. Também aprendemos com ele o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças. E como os índios têm muito conhecimento de ervas e plantas, muitos dos nossos remédios comprados hoje na farmácia, né, tiveram suas fórmulas baseadas em chás indígenas. É influência deles também a utilização de redes para dormir. Quem já dormiu numa rede? Ai, que delícia ficar balançando, descansando numa rede. As várias danças, principalmente a da região norte do Brasil. E ainda várias canções e lendas folclóricas brasileiras. Vocês conhecem alguma lenda brasileira, algum folclore, alguma história, né, do folclore brasileiro? Vou deixar essa perguntinha aí no ar para vocês. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para contar algo incrível para vocês. Será possível ir a um museu sem sair de casa? Sim, com a internet! E hoje eu estou aqui para mostrar como se faz e deixar vocês curiosos para conhecer um pouco mais da história dos índios. Bom, crianças, quando vocês entrarem no link que nós mandamos para vocês, o endereço virtual, vai abrir essa página, que é o nosso museu virtual. Vocês lembram que a Silmara e a Cris falou que existiam várias tribos de índios? Pois é, aqui a gente consegue conhecer algumas diferentes umas das outras. Tem aqui Oiapoque, Assurine, Guarani. E para mostrar para vocês, eu vou abrir a Oiapoque. Olha que legal, ela tem uma música de fundo, típica dos índios. E se vocês repararem, no canto direito, na parte de baixo, tem as diferentes salas. Tem a chegada, tem o turé, tem diferentes salas. E quando vocês tiverem dúvida sobre algum assunto, aqui do lado, nessa parte que eu mostro para vocês com o mouse, tem uma legenda, uma explicação sobre esse nome diferente, certo? Esse passeio de hoje é bem rapidinho, só para vocês ficarem ansiosos para explorar um pouco mais quando chegarem em casa. Mas eu quis mostrar para vocês ficarem familiarizados com isso. Bom, essa foi a experiência que nós preparamos para vocês. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Não esqueçam de acessar o museu virtual e aprender coisas muito interessantes sobre os índios. Até mais!